Depois eu vou disponibilizar para vocês. Então eu vou passar para vocês a explicação. Se vocês porventura não entenderem desse jeito no papel, nas próximas aulas e nas próximas conferências que tiver, a gente não faz mais no papel, eu faço no slide, aí a gente vai deduzindo as coisas no slide. No papel hoje é porque é uma coisa de mais de conta, então eu precisava de colocar no papel para vocês irem entendendo juntos e depois vocês terem esse material registrado. Mas se não der certo, a gente na próxima vez faz tudo slide. Então, galera, vou ter que retomar com vocês um conteúdo que talvez vocês já viram há algum tempo quando vocês fizeram analógica. Aqueles que não fizeram analógica, não precisa se preocupar, né? Vocês podem depois pegar um material complementar e estudar um pouco sobre os TBJs, mas basicamente a gente vai ver o TBJ como mais uma chave que a gente costuma utilizar na eletrônica. Então, o TBJ, o que vem a ser essa ferramenta, o que vem a ser esse semicondutor? O TBJ é um novo semicondutor que a gente vai estar vendo, que ao invés de trabalhar como tiristor e diodo, né? Como que era o diodo para a gente? O diodo, eu tinha uma junção P e uma junção N, onde eu tinha aqui o terminal de anodo e cátodo, e eu fazia aí, tinha a formação de um momento onde ele estaria diretamente polarizado, ou diretamente, ou reversamente, né? Ele estava em bloqueio ou condução de acordo com as condições do circuito. Depois que a gente saiu do diodo, a gente viu que eu também poderia criar um elemento que se chamava tiristor, né? O tiristor, o que era o tiristor para a gente? Qual que era a utilização do tiristor de maneira geral? O que eu tinha como principal premissa do tiristor? O tiristor, a gente introduz agora o conceito de que eu vou colocar mais uma junção P, então eu teria lá aquela junção comum do diodo, PN. Agora eu acrescento aqui uma junção P e acrescento aqui uma junção PN, né? Então ficaria PN, PN. E aí, quando eu tenho essa característica, eu acrescento nessa caixinha, que seria o meu tiristor, mais um terminal. O primeiro terminal seria o próprio terminal comum do diodo, de anodo, cátodo, né? E agora eu coloco aqui um terminalzinho que seria o terminal de disparo ou o terminal de gate ou a porta aí de disparo comum. Esse aqui seria o nosso tiristor, que a gente está até agora discutindo em sala de aula. Eu tenho um semicondutor formado por 3 junções, J1, J2 e J3. E se eu quiser colocar esse elemento de disparo, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de alimentar a tensão gate cátodo de forma positiva, então eu preciso de fato dar um pulso nesses terminais, colocar uma forma de representação positiva e negativa aqui, para eu colocar o meu elemento em funcionamento. Mas para eu colocar esse elemento para funcionar, antes eu também preciso de ter uma tensão positiva ali no anodo, né, em relação ao cátodo. Então tem um terminal aqui que seria nosso terminal mais baixo de referência e eu disparo esse elemento por meio da inserção de um nível de corrente aqui inserido no gate. Então esse tiristor, ele surgiu como uma ferramenta adicional onde todo o semicondutor que eu possuo como diodo e toda a representação que eu estava utilizando para o diodo, agora eu consigo acompanhar e fazer um controle mais eficaz utilizando o próprio tiristor. Então, professor, o tiristor e o diodo são ferramentas essenciais aí, a gente já viu o diodo, agora vendo o tiristor, por que a gente tem que ver o TBJ também? Assim como a gente ia fazendo na sala de aula presencialmente, né, a gente sempre vai trabalhar com as chaves, com os semicondutores e depois voltar para as aplicações dessa chave. Então, eu já sei como funciona o diodo, já sei como funciona o tiristor, já sei que o disparo do tiristor depende basicamente de uma corrente que é inserida no gatilho, e eu tenho problemas voltados para o controle do tiristor, tenho problemas voltados para o controle do diodo. No último bate-papo que a gente teve, nós vimos aquela questão sobre definir se eu vou ter corrente contínua, se eu vou ter corrente descontínua quando estiver trabalhando com cargas que sejam aí cargas voltadas para indutores, cargas indutivas ou não. Então, saindo um pouco da ferramenta, da aplicação dos retificadores, sendo controlado ou não, agora a gente volta para a chave, para conhecer essa outra ferramenta que é o TBJ, voltar e recuperar os conhecimentos do TBJ. Então, o TBJ, ele é um pouco parecido com o tiristor e o diodo, só que agora ele pode ter mais uma junção, é como se eu tivesse aqui a presença do diodo, uma junção PN, e agora eu venho aqui e coloco mais uma junção P, ou
eu posso ter também de referência, né, o contrário. Eu tenho a inversão, N, P, N. Então, dependendo da formação, isso aqui agora vai ser o meu TBJ, onde eu tenho três junções aí, duas junções, não três junções como tiristor e não uma junção como diodo, e esse TBJ para a gente pode ser controlado de acordo com a corrente que eu vou inserir na base. Ah, então, professor, trabalhando com diodo, trabalhando com tiristor e trabalhando com TBJ, eu vou poder fazer os mesmos acionamentos, vou poder ter a mesma representação que a gente viu até agora? Joia, vai poder. Todas essas coisas que a gente viu até agora, para os certificadores, para os controladores, no geral, fazendo a associação de que eu tenho um elemento que pode ser controlado por uma representação de fonte ou de tensão, a gente entra agora com o TBJ como sendo mais uma chave, né? Mais um componente aí da eletrônica de potência para a gente conseguir fazer as nossas configurações de alimentação de tensão ou corrente. Então, galera, nesse sentido, eu tenho sempre que pensar no TBJ como sendo essa figura que está rodeada aí por um círculozinho. Ó, eu tenho um ponto que vai ser o ponto de alimentação da base, a entrada aqui da base, que é justamente aquela entrada que vai me dar o acionamento mais imediato do meu TBJ, e também vai ter aí a representação de ganho. Então, eu consigo trabalhar agora com essa chave, além de fazer seccionamento e tudo, e controle, eu consigo também fazer o aumento, né? Eu consigo ter um ganho quando eu estou trabalhando com TBJ. Então, eu tenho aqui um elemento que vai se chamar coletor, que é justamente a ponta de entrada do meu TBJ, e tem um elemento que vai chamar emissor, que vai ser aí esse segundo terminal. Então, o TBJ, para a gente, ele é formado por um coletor, um emissor e uma base. Esse é o princípio básico. Dependendo de como eu vou ter a minha curva, né, como eu vou estar a formação, se ele vai ser PNP ou NPN, essa minha setinha aqui ela vai variar um pouquinho, né? Essa minha setinha vai variar e aí eu vou ter uma presença um pouco mais significativa ou não da análise que eu preciso, ou seja, a corrente vai estar fluindo no sentido contrário, eu vou ter aí uma representação onde eu preciso de fazer uma análise da corrente da base, a corrente do emissor, a corrente no coletor. Então, existe aqui uma corrente, essa corrente que chega na base, ela é beta vezes menor do que a corrente que flui pelo coletor. Esse ganho, esse valor do beta, vai ser o ganho da componente específica do meu TBJ. Então, novamente, professor, eu não fiz a lógica, o que eu preciso de saber do TBJ? Eu preciso de saber aquelas formulazinhas IC é igual a beta e B, e é igual a IB mais IC, você não precisa de saber, mas você já pode fazer uma analogia, né? Ó, se eu tenho uma presença de corrente agora nesse componente, esse componente possui aqui uma alimentação de corrente IC, que é a corrente que flui pelo coletor, uma corrente IB, que é a corrente que flui pela base, e uma corrente IE, que é a corrente que flui pelo emissor, eu já sei que IE, que é a corrente que está no emissor, logicamente vai ser IB mais IC. Mas a gente vai reparar que quando a gente está trabalhando com o TBJ, a gente sempre vai ter uma relação de ganho, né? O ganho no TBJ, principalmente na eletrônica analógica, ele pode ser muito grande. Então, o ganho no TBJ na eletrônica analógica pode chegar a 400, pode chegar a 300. São valores bem significativos. Na eletrônica de potência, não. Esse ganho aí, às vezes, não consegue ultrapassar de 10 vezes, como sendo a premissa que a gente vai utilizar a partir desse momento. Então, estou trabalhando com uma nova ferramenta, um novo semicondutor. Que semicondutor é esse? TBJ. Preciso saber sobre TBJ, abro o arquivo de eletrônica analógica ou chamo o professor em off e peço um material extra para poder conseguir entender quais são os princípios do TBJ. Mas o que a gente tem que bater papo em cima do TBJ não é só em cima do funcionamento, é um termo muito importante que a gente vai falar sobre o TBJ agora, que são as perdas desse elemento quando a gente está trabalhando com a eletrônica de potência. Tudo que a gente está falando até agora, quando a gente fala o diodo ele é disparado de acordo com a forma de onda que eu alimento. Se eu estou com uma forma de onda senoidal, ele vai funcionar no semiciclo positivo e bloquear o semiciclo negativo. Esse é o princípio de funcionamento do diodo. O diodo ele possui perdas? Possui. Como que eu faço para poder achar as perdas do diodo? Eu vou procurar o componente, você achar as curvas de perdas associadas ao diodo e vou calcular as perdas de acordo com o meu circuito. Então, o circuito, o nível de alimentação e tudo isso,
ele faz com que o diodo tenha um nível de perdas. Isso é calculável? Isso é importante para poder fazer projeto desse tipo de ferramenta de eletrônica de potência? Também. Agora, e quando a gente estiver trabalhando com o tiristor, a gente também tem essa possibilidade? Exatamente. O tiristor, ele também vai ser passível de ter perdas, ele também é passível de níveis aí de tempo de espera, tempo de retorno e tudo mais. Então, a gente viu que tanto no diodo quanto no tiristor, a resposta, quando eu estou inserindo aí um nível de tensão, um nível de corrente, essa resposta ela não é imediata. Vocês lembram que quando a gente estava trabalhando com tiristor e diodo, eu falei com vocês que a gente tinha um tempo de recuperação, aquele tempo poderia ser um tempo rápido, poderia ser um tempo suave, um tempo abrupto e tudo mais? Então, esses elementos eles estão sujeitos a um tempo de recuperação também. A gente não vai pensar que quando eu disparar um tiristor, um diodo ou um TBJ, ele vai funcionar automaticamente. Tudo isso a gente já tinha visto em sala, né? Só estou batendo papo com vocês a respeito disso para poder introduzir o assunto de perdas do TBJ. Então, todos esses elementos estão associados às perdas. Todos eles são passíveis de possuir perdas. Ah, professor, mas por que a gente não vai estudar? Por que a gente não estuda, então, perdas do TBJ, perdas do tiristor, perdas de cada uma dessas ferramentas? Porque o ideal para você seguir em frente com qualquer elemento da eletrônica de potência é saber quais são as funcionalidades e quais são os elementos que eu preciso de me preocupar com cada ferramenta. Vou hoje falar sobre carga, e essa carga é uma carga indutiva. Na nossa cabeça, quando eu falar sobre carga indutiva, eu já tenho que ter em mente e me preocupar com os elementos que são provenientes aí de cargas que possuem indutores. Porque se eu tiver lá uma carga indutiva, eu sei que eu vou ter que trabalhar com diodo de roda livre. Por quê? Porque se eu não deixar meu sistema com o indutorzinho funcionando quando eu não tiver com o nível de tensão presente na minha carga, o nível de tensão positivo, eu posso danificar o meu equipamento. Então, a gente viu que o diodo de roda livre, por exemplo, quando a gente estava na sala de aula, o diodo de roda livre vinha para poder suprir as deficiências que eu tenho de cargas que são indutivas. Agora eu estou trabalhando com o TBJ. Eu vou ter que me preocupar com as cargas indutivas de acordo com a forma como eu vou utilizar esse TBJ? Você vai ter que se preocupar também. Então, todas as coisas que a gente vê na sala de aula, que a gente vai trabalhando durante esse tempo, tudo que a gente estiver vendo de situação que é aplicável ao diodo, eu vou ter uma situação similar que eu devo analisar para o TBJ, vou ter uma situação similar que eu devo analisar para o tiristor e, ao mesmo tempo, uma situação que eu devo analisar para qualquer outra ferramenta que vai funcionar de chave para aquele meu elemento. Então, agora eu já sei que esse meu TBJ, quando eu estou trabalhando na eletrônica, ele pode funcionar como uma chave. Essa chave, então, ela é uma chave que possui duas junções, uma junção PN-NP ou uma junção NP-NP-PN, né? E eu posso controlar essas chaves. Nesse sentido, eu também sei que quando eu coloco o meu elemento para funcionar, né? Se eu estiver trabalhando assim, se eu estiver pegando, vamos fazer uma análise onde o meu componente ele está no zero. Essa aqui vai ser a barrinha de análise, essa aqui é uma segunda barrinha e essa aqui é uma terceira barrinha, só para a gente poder fazer um comparativo. A gente tinha visto em sala de aula, quando a gente estava falando sobre o assunto de diodo, depois, se precisar, eu volto até nos slides para poder mostrar, que se eu estou no zero aqui, na hora que eu estiver trabalhando com um elemento de disparo qualquer, eu posso estar no zero, ou seja, a corrente que está sendo fornecida no meu circuito é zero, mas aí eu vou lá e mudo. Eu vou tentar fazer o acionamento dessa chave. Esse acionamento, ele não é assim. Ele não é na vertical. Ele é um pouco inclinado, né? O acionamento ele demora um tempo. Eu demoro um tempo para poder fazer o acionamento. Então, eu vou acionar a minha chave. Demorei um tempo, depois eu fui lá e coloquei a minha chave em condução. Então, nesse período aqui do acionamento, durante a gente está pensando que eu estou colocando qualquer chave em condução, eu já parto do princípio agora que esse período aqui é um período onde a minha chave ela sai do estado desligado e vai para o estado ligado, certo? Aqui a minha chave está no estado ligado. Agora existe uma situação também, que é uma situação comum, que eu posso ter a minha chave, né, saindo do estado ligado, onde ela está em funcionamento, eu quero bloquear o meu circuito. O que quer dizer isso? Eu quero pegar o meu circuito
e fazer com que agora ele saia do estado ligado e vá para o estado desligado. Mas, novamente, quando eu vou desligar qualquer chave proveniente de um elemento que seja semicondutor, eu não vou desligar essa chave instantaneamente. Eu tenho que desligar essa chave, lembrando que aquele material possui componentes de elétrons livres, possui barreiras que devem ser novamente reconstituídas, lacunas que devem ser criadas para eu poder formar aquelas junções PN, NP e tudo mais. Então, eu dependo de um tempo também para eu poder sair do estado ligado e chegar no estado desligado. Então, se eu estou trabalhando aqui com uma curva, né, e essa curva aqui é dada como o acionamento, assim dá para ver? Dá para poder entender que é acionamento aqui, né? Deixa eu puxar para cá, que fica mais bonitinho. Esse aqui é o acionamento da minha chave. Então, eu já consigo visualizar, se isso aqui é uma curva de acionamento para uma chave qualquer, que eu vou ter um tempo, que vai ser o tempo de eu sair dela do estado desligado para ir para o estado ligado, e um tempo que eu vou sair dela do estado ligado, ou seja, a minha chave está em funcionamento e agora eu quero bloquear. O que vai acontecer? Eu quero colocar minha chave em bloqueio. Então, eu vou sair do estado ligado e vou para o estado desligado. Quando eu chegar no estado desligado, o que vai acontecer? Ela vai permanecer desligada até chegar no próximo período, tá? Então, ó, eu tenho nessa minha análise aí simples, uma análise aí que eu não quis colocar com os valores diretos, né, para a gente não confundir, que esse tópico pode ser um pouco confuso quando a gente não entende o que é essa chavezinha e tudo mais. Eu tenho que qualquer semicondutor que eu esteja trabalhando, ele vai ter um tempo para eu poder conseguir colocar ele em acionamento, ou seja, sair do zero e ir para o estado ligado, e ele vai ter um tempo para poder sair do estado ligado e ir para o estado desligado. Dependendo desse tempo, eu vou conseguir fazer analogias sobre o que, de fato, eu vou estar trabalhando. Então, ó, esse tempozinho aqui de eu sair do estado desligado e ir para o estado ligado, eu vou falar, ó, eu quero é o tempo em que eu vou acionar o meu dispositivo, o tempo que eu gasto para conseguir fazer com que ele seja acionado. Então, eu vou colocar aqui essa nomenclatura, eu chamar esse tempinho aqui, ó, de T-on, tá? T-on. T minúsculo, certo? O tempo que eu vou gastar para poder acionar aquele dispositivo. Aí a gente vai fazer a analogia, tá? Mas quando eu estou trabalhando com esses elementos, vocês não estão escutando o áudio? Alguém não escutou o áudio? Eu vi aqui a Carol falando. No Eu tô grupo. escutando. Eu também estou escutando. Aqui tá tudo certo. Deixa eu falar. Alguém fala lá no grupo com a Carol para mim fazer favor, que ela tem que clicar em dar 2 cliques na tela, né, e pedir para enviar o áudio ou compartilhar áudio, alguma coisa assim. Eu não lembro direito, mas tá lá ela tá pedindo lá no grupo do WhatsApp, tá? Se eu mexer aqui, eu vou acabar travando a tela do computador principal. Então, ó, nesse primeiro intervalo aí, a gente já sabe que eu tenho que sair do estado desligado e ir para o estado ligado. Então, o tempo on, T-on, é o tempo que eu gasto para poder acionar o meu dispositivo, certo? Depois eu tenho uma segunda possibilidade. Ó. Eu também posso imaginar que eu queira desativar o meu dispositivo. Então, eu tenho um tempo que eu posso vir aqui e falar assim, ó, esse tempo que você de desativar o dispositivo, você pode chamar ele de T-off. Ou seja, o tempo que você vai gastar para você desligar o seu semicondutor. Então, T-on, o tempo que eu vou acionar, e T-off, o tempo que eu vou gastar para desligar. Vou usar essa nomenclatura justamente para a gente não confundir com o que é feito novamente na literatura, né? Quando eu vou acionar aí a minha representação, então, dos dois campos, do T-on e T-off, eu já consigo, de fato, trabalhar com essa nomenclatura de qualquer semicondutor que eu tenha em mãos, ele vai ter esse tempo. Então, dependendo da forma como eu preciso, ou seja, se eu precisar ter esse tempo aqui mais resumido, né, esse tempo mais curtinho, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com uma ferramenta
que faça com que esse tempo aqui seja reduzido, para eu conseguir ter um disparo imediato quando eu quiser colocar o meu elemento em funcionamento. Agora, se eu quiser desativar mais rápido, novamente eu vou estar trabalhando com uma ferramenta onde o tempo de desativação é bem rápido. Porque se isso aqui for alto, o que vai acontecer? Ele vai demorar, isso aqui vai ser expandido, e pode ser que o meu dispositivo demore para poder desligar. E esse demorar para poder desligar em algumas operações pode ser prejudicial. Então, o tempo, o T-on e o T-off são tempos de análise para eu poder classificar ou para eu poder utilizar alguma ferramenta. Tá, agora eu vou falar o seguinte para vocês. Vocês concordam comigo que aqui, ó, eu tenho um tempo no período que o meu dispositivo ele permaneceu o quê? Acionado, o tempo que ele permaneceu ligado. Então, além do T-on e T-off, né? Além dessa representação de T-on e T-off, deixa a câmera voltar a focar. Coitada dela. Aí foi. Além do tempo T-on e T-off, eu preciso garantir também que tenha um tempo que eu preciso de padronizar quanto tempo que aquele dispositivo vai ficar ligado. Então, eu vou chamar aqui esse T maiúsculo, vou colocar aqui, ó, T, assim, onde T vai ser o tempo que ele permaneceu ligado. Tá? Ah, professor, mas T-on de ligado e T-off desligado, não posso, eu vou confundir. Lembra assim que esse T aqui é maiúsculo, o tempo que ele permaneceu ligado. Estou usando essa nomenclatura porque, por incrível que pareça, os livros que falam sobre perdas utilizam justamente isso aí. Você coloca T ligado para poder determinar o tempo que ele permaneceu ligado e o T-on em inglês, o on ali, para poder falar só sobre a representação do quanto ele demora para poder ser acionado, onde acionar, né? Não de estar ligado. Então, ó, aqui eu estou trabalhando com o tempo que eu gasto para poder fazer com que o meu dispositivo permaneça ligado, ou seja, aquele tempo que ele está ligado de fato. Aqui é o tempo que eu gasto para acionar o dispositivo. Agora você fala assim comigo, professor, além do tempo que ele permanece ligado, quando a gente está trabalhando com a máquina, quando a gente está trabalhando com um acionamento qualquer, eu tenho que também saber, por período, né, de acesso, quanto tempo que ele vai permanecer o quê? Desligado. Não é? Por que eu tenho que saber isso? Imagina que vocês queiram construir uma ferramenta, construir algum equipamento aí para poder fazer modulação, para poder acionar o tiristor. Como que funciona o tiristor? Tiristor, eu tenho uma portinha que eu vou fazer alimentação, que é o gate, que é o ponto aí que eu vou dar um gatilho. E esse gatilho, para mim, é dado como ponto em que, de fato, eu vou colocar um elemento em disparo. Mas para eu colocar o elemento em disparo, eu tenho que saber quanto tempo ele tem que ficar ligado e quanto tempo ele vai desligar. Porque para eu disparar, ele vai estar no estado desligado, né? Ele vai estar totalmente desligado, vai estar off do circuito. E eu vou dar um disparo, um gate, para ele poder fazer, no gate, né? Para ele poder fazer o quê? Entrar em condução. Então, tem que conhecer esses tempos. Então, eu preciso de conhecer um tempo também que o meu dispositivo vai permanecer desligado. Eu vou chamar aqui de tempo desligado. Beleza? Então, ó, eu posso ter um tempo ligado, onde o meu dispositivo vai permanecer ligado, o tempo onde ele está desligado, e eu posso ter um tempo que ele vai sair do estado desligado, já que isso aqui é um período, né? Eu vou repetir essa forma de onda aqui na frente. É como se esse tempo desligado estivesse aqui atrás também, né? Então, eu vou repetir isso aqui e eu vou gastar um tempo aqui para ele entrar em condução. Permaneci um período ligado, o que eu faço depois? Gasto um tempo novamente para ele poder ser desacionado, ser desligado. Tá, professor, então eu tenho um tempo ligado, tenho um tempo desligado, só que eu também tenho que considerar no meu dispositivo, né, a representação desse tempo aqui, ó, que é justamente o T-on mais o T-off, que comumente eu posso chamar, né, de tempo, colocar maiúsculo, de comutação. Ah, professor, mas tempo de comutação? Eu não conheço esse tempo de comutação sendo só o tempo, o T-on e o T-off. Às vezes eu preciso de descobrir isso de acordo com a minha representação da frequência. Eu não posso falar que esse tempo de comutação é acionado diretamente como T-on e T-off. Não. A gente não vai falar que o tempo de comutação
diretamente só ligado ao T1 e T-off, porque você precisa de trabalhar com o tempo de comutação sabendo que você já conhece quanto tempo o dispositivo vai gastar para sair do estado desligado e ir para o estado ligado, e quanto tempo ele vai gastar para fazer isso aqui. Como que eu conheço esses dois tempos, T1 e T-off? Esses dois tempos eu conheço pelo datasheet do componente. Então, dependendo das circunstâncias que você possui para análise, né, você vai falar aí que a sua representação é justamente dada pelo tempo que ele gasta para sair nos dois estágios. Então, o tempo de comutação, a primeira coisa que eu posso tirar é que o tempo de comutação ele vai ser igual, né? Aqui, tempo de comutação vai ser igual ao tempo que eu gasto, Tzinho minúsculo, para poder sair do estado ligado, desligado e ir para o estado ligado, mais o tempo, né? Esse aqui é o mais, pelo amor de Deus, o tempo que eu gasto para ir do tempo do período ligado e chegar no período desligado. Essa aqui é a primeira regra que eu posso tirar dessa analogia só de verificar essa curva ali. Eu tenho essa possibilidade aqui, ó, de sair do estado on, né? E sair do estado ligado e ir para o desligado, ou do desligado para o ligado, e aí eu tenho um tempo de comutação. Então, dependendo do tempo de comutação, eu posso ter um valor para a analogia que eu preciso de fazer. Por que a gente precisa de saber isso, né? Porque nem sempre esse tempo aqui, ó, de eu acionar o dispositivo vai ser igual ao tempo de eu desligar ele. O tempo de eu acionar e o tempo de eu desligar não tem relação. Tem relação com relação aos portadores, mas não tem relação direta um com o outro. Por quê? Porque eu posso, de fato, demorar um tempo a mais para poder reconfigurar a camada de depressão e fazer o bloqueio, né? Do que o tempo que eu gastaria para poder romper aquela barreira. Se eu tiver um surto de corrente lá no início, eu posso romper aquela barreira de imediato. Mas e agora para eu poder construir a barreira? O tempo vai ser diferente, né? A gente viu isso com o Tiristor. Até quando a gente estava trabalhando assim, ó, existe uma carga de recuperação reversa, e essa carga de recuperação reversa vai depender diretamente do valor que eu tenho para fazer o acionamento e do quanto que eu tenho de material semicondutor lá. A gente falou que esse tempo pode ser abrupto, pode ser suave, como eu já comentei aqui no início da aula. Mas, para a gente aqui, quando a gente está trabalhando com essa analogia, poder fazer o pensamento do TBJ, eu sei, então, que tempo de comutação é igual a T-on mais T-off. Essa é a primeira forma que eu tenho. Aí, existe uma segunda definição que a gente pode tirar aí da literatura, que é o seguinte: se a gente tem um tempo de comutação, que é dado pelo meu dispositivo, esse tempo aí que trabalha aí como sendo a própria relação aí de quanto tempo eu vou gastar para poder acionar e desacionar ele, eu também posso definir uma razão que se chama ciclo de trabalho. Ou seja, o ciclo de trabalho, que muitas vezes a gente define para as ferramentas, né, para as máquinas, aqui a gente também pode colocar ele como sendo uma ferramenta importante, como uma definição importante. Então, o ciclo de trabalho da minha ferramenta, ela vai ser dada como sendo, aqui eu vou colocar, aqui, ó, como um D, né, para simplificar a palavra ciclo de trabalho sendo o próprio D, como o tempo, né, que ela permanece ligada, ou seja, o tempo ligado, dividido pelo TS, que eu já vou falar, menos o tempo de comutação. Ah, professor, apareceu aí uma letrinha que eu não conheço, TS. Eu sei o que é ciclo de trabalho, ou seja, ciclo de trabalho é justamente aquela relação que vai me dar o quanto o meu equipamento está funcionando quando eu trabalho com ele, o tempo que eu gasto aí para poder colocar esse elemento em funcionamento é como se fosse a eficiência, né? A gente poderia fazer uma analogia aí com a eficiência. O ciclo de trabalho daquele circuito é o quanto ele vai estar, de fato, trabalhando em relação ao tempo que ele gasta para comutar o tempo da rede. Só que, olha só, quando eu estou trabalhando com um período maior, que é o período da minha rede, um período da minha onda, para cada período, né, eu vou ter um tempo de acionamento, eu vou ter um tempo ligado, eu vou ter um tempo desligado, eu vou ter, né, um tempo de acionamento,
tempo ligado, um tempo de desacionamento e um tempo desligado. Concordam comigo que isso aqui é uma curva que vai ser constante, vai se repetindo sempre? Quando eu vou fazer acionamento de qualquer semicondutor, essa curva vai ser constante. Então, quando eu estou trabalhando com esse elemento, de fato, se essa curva é constante, eu preciso, para cada período de onda, ter essa representação aí. Então, galera, ó, para o período da onda, para o período de uma onda que eu vou fazer o acionamento, isso é muito importante a gente já ter em mente também, né? Porque depois a gente vai entrar em modulação e isso vai ser importante. Para cada período, vou colocar aqui em cima, depois a gente usa a folhinha de baixo, tá? Estou tentando ser organizado, tá, galera? Juro para vocês, para poder não bagunçar a cabeça de vocês aí. Ó, eu tenho aqui essa representação do tempo ligado, tempo desligado, né? Então, para cada período da onda, período da minha onda, como que vai ser chamado de período da onda? TS. TS é período. Então, o período que eu vou ter para cada definição de tempo vai ser o quê? O tempo que eu demoro para acionar, T1, mais o tempo que o meu dispositivo permanece ligado, T ligado, mais o tempo que ele demora para poder desacionar, T off, mais o tempo que ele permanece o quê? Desligado, né? Eu preciso de ter essa definição aí, mais o tempo que ele permanece desligado. Isso aqui, professor, eu sei porque eu acabei de ver que isso aqui é uma onda. Se isso aí é a representação de uma onda, então eu consigo aceitar que esse tempo aí seja o próprio período da minha onda. Tá, mas a gente já viu, né, na definição acima, que T-on mais T-off, né, se eu pego isso aqui e somo com isso aqui, eu produzo o tempo de... Só pegar isso aqui assim para não dizer que o tempo ligado está ali no meio, né? Para quem pegar depois para assistir. Se eu somar esse com esse aqui, eu vou ter o tempo de comutação, que a gente já tinha definido lá atrás. Então, você pode me simplificar, professor, que o tempo, ou seja, essa relação de tempo para cada período é dada como o tempo em que o meu dispositivo permanece ligado, mais o tempo de comutação, mais um tempo que ele permanece desligado. Todo mundo está entendendo até aí? Tá legal? Tá dando para ver? Tá todo mundo quietinho? Estou conseguindo explicar direitinho isso aqui, galera? É porque eu não achei outra forma, e aí eu estou falando, sendo sincero mesmo, de explicar isso sem chegar nesse tipo de situação aqui, que não fosse... Acho que isso por slide ia ficar muito ruim, por isso que eu fiz dessa volta toda para a gente conseguir ter esse tipo de análise mais no papel, né? Então, ó... Tá tranquilo. Tá. Tranquilo, Adam. Beleza. Então, deu para ver aqui no chat. Se aparecer, vocês podem gritar, pode abrir o áudio e interromper, tá, galera? Então, vamos lá. A gente já sabe que o período é isso aqui, porque eu sei que isso aqui vai representar uma onda. Mas a gente também sabe da literatura, né, que o período, né, se eu quiser trabalhar com período, eu sei qual é a definição de período. Período de qualquer onda para a gente, ele é definido como 1 sobre a frequência da rede. Eu posso colocar aqui até a própria frequência Fs, frequência da rede. Então, ó, eu sei que período é igual a 1 sobre a frequência e sei que o período também que eu vou analisar, quando eu estiver trabalhando com tempo, ele é igual a T ligado mais T de comutação mais T desligado. Tá, professor. Então, a gente já sabe a definição do que eu vou trabalhar com ciclo de trabalho, né? Ciclo de trabalho está definido aqui, né? E aí, o que eu posso tirar agora quando eu já vi que é esse TS? Um ciclo de trabalho. Ó, o tempo que eu permaneço ligado, dividido pelo período, ou seja,
o período que eu tenho por completo, que vai incluir tudo isso, né? O tempo ligado, mais o tempo desligado, e tudo mais, dividido por TS, que é justamente o período total da minha onda, menos a comutação. Então, o ciclo de trabalho é eu pegar e dividir a minha representação de quanto tempo o meu dispositivo de fato fica em trabalho, permanece em execução, né, pelo tempo em que ele está desligado, mais o tempo que ele está ligado. Porque, se eu reduzir tempo de comutação aqui de TS, se eu tirar, TS é isso aqui. TS é tempo ligado, mais tempo de comutação, mais tempo desligado, né? Aí a gente falou que o ciclo de trabalho, que é dado por D, vai ser o tempo que ele permanece ligado, dividido, né, por TS menos tempo de comutação. Então, essas formulazinhas que são bem chatinhas de se definir quando a gente está trabalhando com os perdas, com o período e tudo, elas são chatinhas, mas quando a gente entende de onde que elas saem, a gente não fica com dúvida. Olha, o ciclo de trabalho, então, do meu TBJ, do meu semicondutor, vai ser o tempo que ele vai permanecer ligado, dividido por TS menos comutação. Mas TS é o tempo que ele fica ligado, mais o tempo que ele fica desligado, mais de comutação. Se eu tiro a comutação, eu fico com ligado mais desligado. É como se fosse a definição lá de potência sobre aquilo que você vai realmente utilizar para produzir trabalho, né? Que é a mesma coisa, só que o tempo que a gente vai determinar para que ele vai permanecer conectado. Eu vou permanecer conectado durante X unidades. Se eu não desligar, ou seja, se o meu dispositivo não desligar, se não desligar, o tempo desligado vai ser 0. Esse tempo de comutação a gente vai estar reduzindo ele do próprio TS, vai sobrar o quê? Só o T ligado. Vai ficar T ligado sobre T ligado, a gente vai ter o quê? 1. Ou seja, o ciclo de trabalho é permanecer ligado durante todo o instante de tempo. Agora, se eu tenho aí uma representação maior para o tempo desligado, né? Na hora que eu pegar esse tempo desligado, se o tempo desligado for um valor alto, eu vou somar esse valor com o T ligado. O T ligado está aqui em cima, eu vou cortar o T ligado, né? Vou somar isso aqui com isso aqui e o resultado que eu vou encontrar aqui vai ser justamente o valor que eu vou cortar lá do tempo ligado. Uma parcela, uma fração do tempo que eu não vou estar utilizando, porque de fato ele permaneceu desligado. Então, razão que eu tenho aqui, que vai ser justamente o trabalho que eu vou utilizar, ou o ciclo de trabalho que é dado por D, é justamente pegar o tempo que eu não tenho que gasto para comutação, descontar ele, né? Que está aqui, tempo de comutação, descontar ele do meu período total da onda, pegar o tempo que ele está ligado e fazer essa analogia aí por quanto que a gente está gastando para cada representação. Beleza, por enquanto? Joia. Aí, vamos continuar. A gente já sabe como que é trabalhar com esses elementos. Eu já sei olhar para essa curva aqui, que às vezes é uma curvinha bem chatinha, às vezes eles colocam... Às vezes a gente pode encher de tempo aqui. No tempo on, esse tempo aqui, você pode dividir ele como o tempo que eu tenho para poder romper a camada da junção PN, depois o tempo que eu tenho para poder fazer com que os portadores majoritários se desloquem. Aí você vai criando vários tempos. Vou dividir, mas no final, independente do livro que você esteja utilizando, independente do material que você esteja analisando ou artigo, vocês vão ver que o tempo que eu coloco aqui para poder descontar na comutação é justamente, né, elementos que vão fazer com que o meu semicondutor, a minha chave, entre em condução. Quando ela entrou em condução, T1 para T ligado, aí eu já estou considerando esse tempo on como uma representação completa. Voltando, então, para o TBJ. A gente já sabe a analogia da rede. TBJ, então, eu tenho aqui um coletor emissor e a base. Esse lado de cá, VCE, nada mais é do que a tensão que eu tenho do coletor para o emissor, certo? E aí, quando eu vou trabalhar com perdas em TBJ, eu tenho 3 formulazinhas que são do TBJ. A associação dessa curva, ela vai servir para qualquer semicondutor. Então, eu vou ter essa configuração aqui da curva e tudo mais para qualquer semicondutor. O que vai mudar
de semicondutor para semicondutor, são as fórmulas que vão definir as perdas, porque cada semicondutor trabalha de uma forma diferente, né? Cada elemento que eu estiver trabalhando para análise, cada chave, vai ter uma analogia diferente de funcionamento. Então, essas fórmulas aqui a gente vai guardar por enquanto, que a gente vai utilizar elas depois. Mas aí, para trabalhar com o próprio TBJ, e aí esse material que eu estou colocando para vocês, tá, galera? Está bem resumidinho, porque vocês não vão achar nem nos 2 livros que a gente tem de referência, vocês vão achar isso resumido, porque cada uma dessas fórmulas aqui é geral para cada semicondutor. Então, de fato, eu preciso de ter esse entendimento mais chave sobre onde que elas vão se encontrar para a gente não se perder. Então, como eu tenho tempo que ela permanece ligado, né, eu vou ter uma perda, né, associada àquele tempo. Ou seja, a perda do dispositivo quando ele está ligado. Eu posso ter uma perda aqui. Como que é a definição dessa perda? Essa perda é aproximadamente o valor da tensão VCE de saturação. Professor, o que é isso? Eu não lembro disso lá do TBJ e tal. VCE de saturação, o valor que vocês já vão ter do datasheet do próprio componente. Então, de fato, é só eu conhecer o valor, não preciso de ficar desesperado quando eu olho. Entendendo a fórmula é o que a gente precisa de saber. Depois, para vocês conhecerem essa chave, né, todos os princípios dessa chave, vocês podem utilizar aí o próprio trabalho como motivação para vocês conhecerem mais uma ferramenta utilizada aí na eletrônica, né? Então, VCE de saturação vezes a corrente IC, né? O que é a corrente IC? A corrente IC é a corrente que passa pelo coletor. Não sei se vocês lembram aí da nosso bate-papo em cima. Alguém mandou um e-mail aqui. Por favor, me incluir no grupo de... Nossa, agora, filho. Vocês vão colocar essa representação aí para o IC e depois vocês vão incluir aqui ainda, ó, vezes a corrente, né, que você já tem do tempo, perdão, a corrente do coletor já falei, vezes o tempo que você permanece ligado, que a gente já definiu lá atrás. Aquele tempo lá atrás vai entrar aqui na fórmula de perda do meu elemento, ou a potência que eu vou estar gastando aí para dissipação, justamente quando eu estiver com ele ligado. Vezes também a frequência da rede, FS. Então, eu preciso de conhecer a frequência. Por que a frequência entra aqui multiplicando tudo isso? Porque dependendo da frequência, eu vou elevar ou diminuir esse valor da potência quanto tempo está ligado. Quanto maior for a representação dele, quanto maior for a frequência, né, mais rápido vai ser a comutação, mais rápido vai ser o tempo que eu vou fazer essa sexagem não, que eu vou cortar a minha onda e tudo mais. Toca, por favor. De tarde ela funciona direitinho, de noite ela dá esses bugzinhos. Mas aqui tá até com uma iluminação, tá, galera? Eu até coloquei uma paradinha aqui para poder ajudar, mas quando eu desfocar assim, vocês podem até abrir o áudio e falar, professor, peraí que eu não estou enxergando, tá? Não tem problema com isso, não. Então, a gente já definiu as perdas quando eu estiver no estado ligado, ou seja, quando o meu elemento estiver em funcionamento, ele está funcionando, mas ainda assim ele apresenta aí uma perda. Qual a perda? Essa perda é no estado ligado. Tá, professor, mas eu também posso ter uma perda, né? Porque a gente sabe que pode existir uma fuga de corrente no meu dispositivo, e aí a gente já viu que isso também existe lá no próprio tiristor, né? Na curva do tiristor a gente já tinha visto uma fuga de corrente e tudo mais, onde se eu tiver o meu elemento no tempo lá desligado, durante o período que ele está desligado, eu posso ter uma perda. Então, desligado. A perda que eu tenho no estado desligado. Essa perda vai ser aproximadamente o valor de VCC. Por que VCC? Porque se o meu dispositivo está desligado, se ele não está em acionamento nesse momento, deixa eu ver, onde eu coloquei a folhinha? Aqui atrás. Se o meu dispositivo ele está desligado, a tensão sobre esse dispositivo aqui, já que ele não está em condução, a tensão sobre o TBJ é o próprio VCC, né? Então, a diferença de potencial daqui para cá, quando esse elemento está desligado, é o próprio VCC, já que a condução está toda sobre o
TBJ. Então, a perda que ele vai emitir é o próprio valor da tensão de entrada, vezes a corrente, né, IC de fuga, porque pode ter uma corrente no coletor de fuga, a corrente que foge lá e passa para repercussão pelo TBJ, né, vezes, aí aqui vai entrar o tempo desligado. Né? Tempo desligado vezes o que? A frequência da rede. Ah, professor, por que a frequência da rede aqui? Porque se eu estiver trabalhando com a rede, dependendo da forma como eu tenho a frequência, eu também vou aumentar ou reduzir esse valor das perdas no estado desligado. Né? Quanto maior for a frequência, mais eu vou fazer a minha onda ser desligada e acionada e tudo mais. Então, professor, você falou que existe perda ligada, perda desligada, e a gente viu aqui, ó, tempo para ele ligado, desligado, só que tem comutação também. Na comutação eu vou ter perdas? Vai também. Então, eu posso ter aqui, associado ao tempo de comutação, as perdas de comutação. O que vão ser as perdas de comutação? As perdas de comutação vão ser aproximadamente o próprio VCC, que eu tenho de entrada, vezes a corrente IC, que é a corrente no coletor máxima, que é justamente eu vou estar trabalhando aí com bloqueio ou com o disparo de um dispositivo, né? E aí, quando ele sair do bloqueio para o disparo, ele vai ter contato com a máxima corrente. Ele precisa de bloquear essa corrente. Essa corrente aqui, né, é a corrente máxima que vai estar passando. Então, ele precisa de bloquear. E quando ele vai disparar o meu elemento, ele também precisa de ter contato com toda a corrente que vai chegar para ele, que é o valor do IC máximo. Por isso que aqui eu trabalho com o valor de IC comum, né? E aqui eu trabalho com o valor do IC máximo, ou seja, o máximo valor que a corrente pode chegar no coletor. Ah, professor, em algumas situações, a minha corrente, o meu valor de IC aí pode ser o próprio IC máximo? Pode, mas a gente sabe que existem alguns componentes, algumas folhas de datasheet que você define aí o próprio IC diferente um pouquinho para você ter a analogia de como você vai estar trabalhando com esse dispositivo. Então, vai depender basicamente de como você vai estar trabalhando com esses elementos para poder estar encontrando essas perdas associadas aos dois elementos, tanto às perdas de comutação quanto às perdas do estado ligado e desligado. Tem uma menina falando aqui que não está mandando no privado, que ela não está conseguindo. Calma aí. Tá? Gente, tem condições, é só entrar lá no link. A minha falou que o Zoom não funciona. Ela já tentou no computador, tentou no celular e o Zoom não funciona. Tá, eu vou falar com ela, né? Depois eu vou acessar, vou mandar a videoaula e ela assiste. Se ela tiver alguma dúvida, ela manda lá no grupo e aí eu tiro essas dúvidas dela depois. Isso aqui. Só. Tá. Então, agora a gente já sabe aí o valor que eu vou ter para cada representação das potências, tanto a potência de comutação quanto a potência as perdas de comutação, quanto as perdas do estado ligado e desligado. As perdas de comutação ainda está faltando eu colocar aqui uma representação de um tal, eu já vou explicar aqui que é esse tal, vezes a frequência da rede, assim como todas as outras perdas, né, Fs. E aqui eu vou dividir isso, né, por 6, tá? Que é da própria fórmula que você tem para poder chegar e utilizar e achar essa perda de comutação aí. Tá, então eu já sei o que vai ser a minha perda de comutação, eu já sei o que é esse próprio elemento. Nossa, agora começou a ligar aqui. Espera aí. Tá. Vai conseguir entrar não, filho. Tá, vamos lá, depois eu passo esse link para ela ver direitinho e não se perder.
perdas do estado ligado, perdas do estado desligado, perdas na comutação. Essas três associações a gente já conhece, já pode linkar tudo isso para o TBJ. O que está faltando é só eu falar isso aqui, ó. O que é esse tal aqui, professor, que você me falou até agora? Esse valorzinho de tal é um valor que a gente coloca que pode ser definido como T-on mais T-off ou T-on ou T-off. Por que o tal pode ser três valores diferentes? Porque a comutação, eu posso querer saber as perdas no estado de comutação total, e aí quando esse estado de comutação for nos dois estágios, né, eu somo as duas possibilidades. Eu posso querer saber a comutação só quando eu vou acionar o dispositivo, e aí ele vai assumir T-on, e eu posso querer saber a comutação só quando eu vou desacionar o dispositivo, e aí ele vai assumir T-off. Então, o tal vai depender de qual perda eu estou querendo encontrar. Se eu faço a perda de comutação nos dois estágios, eu vou vir aqui e somar T-on e T-off, isso aqui vai ser igual ao próprio tempo de comutação, né? Vocês reparam que aqui, ó, nas perdas do estado ligado, eu tinha T ligado. Nas perdas do desligado, eu tinha T desligado. Aí nas perdas da comutação, por que eu não tive tempo de comutação, né? Aqui, porque o tempo de comutação ele pode ser em um dos dois estágios ou nos dois estágios. Quando for nos dois estágios, esse tal vira o próprio tempo de comutação. Quando for num único estágio diferenciado, né, ou eu quero saber só a perda que eu tenho lá para colocar o dispositivo em funcionamento, aí o tal assume só o tempo que ele vai ter aí para entrar no estado ligado, que seria o T-on. Então, novamente, né, para a galera que pode ter entrado depois aí, o que vai ser o T-on? T-on é o tempo que eu demoro para poder acionar o meu dispositivo. Então, ele sair do tempo desligado e ir para o estágio ligado. Sair do estágio desligado e ir para o estágio ligado. Desligado, ligado. T-off, sair do estágio ligado e ir para o desligado. Lembra de off, eu quero desacionar, né? Eu vou desligar aquele equipamento. Então, ele está ligado para eu poder conseguir desacionar ele. E se ele está em um T-on, ele está desligado para eu conseguir ligar, para não ter confusão, né? Porque a gente olha isso aí e já às vezes pode fazer confusão quanto à repercussão, né? Pô, eu tô com T-on, então é o tempo que ele está ligado. E aí a pessoa vai e confunde nessa nomenclatura e faz besteira na hora de considerar esses termos, tá? Aí, galera, eu vou mostrar, vamos voltar, por exemplo, do TBJ e vamos fazer um exercício juntos em relação a isso para poder ter uma possibilidade. Em cima desse exercício que eu vou fazer hoje, já vai ter uma questão aí da segunda listinha de vocês, segunda lista avaliativa. Então, eu preciso de trabalhar essa parte de TBJ e depois, na próxima semana, essa semana já, no final de semana, eu vou soltar uma videoaula sobre um outro tópico, né, que são os conversores CCs, que a gente vai começar a falar, e depois eu já vou passar o segundo trabalho de vocês. Mas para isso a gente tem que saber dos TBJs e a gente tem que saber dos conversores CC também. Então, vamos lá. Voltando aqui para o TBJ. Eu quero agora pegar o mesmo exemplo do TBJ passado, né? E agora a gente vai fazer o seguinte. Vou considerar um circuito, tá? Para TBJ. E aí, nesse circuito, eu vou colocar o seguinte, que a tensão de alimentação desse TBJ VCC vai ser igual a 200 volts, tá? Dá valores para a gente ver como que funcionam essas continhas e como que a gente consegue deduzir isso. O resistor no coletor vai ser igual a 20 ohms. Tá? Ué, Pode falar. você vai postar exercício no lugar da prova, como os outros professores? Vai ter trabalho? Isso. A gente vai ter o trabalho que vocês já estão fazendo. Sim. Aí na próxima semana eu já vou ter um outro conteúdo. Na sexta-feira da próxima semana eu vou postar um exercício. Vocês vão ter 2 semanas para poder fazer, tá? Vocês vão entregar lá no dia 24. Então, na próxima semana, que cai... Deixa eu ver aqui quando cai quinta-feira da próxima semana. Quinta-feira da próxima semana cai no dia 9, né? Eu vou passar para vocês o segundo trabalho no dia 9, né? Os trabalhos completos que vocês vão ter condições de fazer e vocês vão entregar no dia 24. Então, vocês vão ter a semana do dia 16 e até o dia 24 para poder entregar. 2 semanas, 14 dias certinho. Que é tempo suficiente para resolver. É pequena a lista, só que apesar de ser pequena, dá
dá um pouquinho de trabalho para poder fazer, né? Então, por isso que eu vou dar 2 semanas aí para vocês conseguirem resolver. Mas aí, então, essa primeira lista sua vai ter a nota total do primeiro trabalho e depois vai ter só mais uma lista que vai ser no lugar da prova, ou vai ter 2 listas e o trabalho no lugar da prova? Eu passei o trabalho de vocês, esse trabalho que está no portal, ele está valendo quantos pontos agora? Eu já passei. 4,5. 4,5. Entendeu? Aí o outro Sim. trabalho que eu vou entregar, essa lista vai valer 5,5. Tá? Beleza. Aí 5,5, 4,5, 10. Fecha 10. Show? Show. Tá. Então vamos lá. Agora eu chutei o valor aqui, chutei o valor para RC. O VCE de saturação como componente foi dado como 0,9 volts. E o valor eu quero saber o valor da perda total do TBJ, considerando que eu tenho um estágio de fuga aí, a corrente de fuga, né? IC de fuga igual a 10 mA. Tenho uma razão de trabalho, um ciclo de trabalho dado como 0,9. E eu consigo determinar que a frequência da rede são vários dados, né? Que a gente precisa de ter para poder calcular tudo. A frequência da rede dada como 1 kg. Certo? O tempo que o dispositivo permanece ligado. Novamente, esse tempo aqui, esses 2 tempos que eu vou colocar, eles são dados em datasheet, né? Então são informações que vocês precisam de ter em mãos, né? Normalmente vocês teriam em mãos já. Gente, por que não foca? Por que, câmerazinha? Por favor. Nunca te pedi nada. Nada. Oi, pode falar. Tá meio embaçado. Então, ela embaçou agora porque ela não tem isso aqui, ó. Ela precisa de uma referência um pouquinho maior para ela poder sintonizar. Mas eu não queria deixar feio. Melhorou? Melhorou? Agora Melhorou. sim. Beleza? Aí o T-on passa a ser, foi dado aqui como 1,5. Adam, Oi, pode falar. esse T1 aí você falou que é o tempo ligado. Não seria o tempo de acionamento, não? Isso, tempo de acionamento. Se eu falei tempo ligado, né? Eu falei errado. É tempo on, T-on, tempo de acionamento. E o T-off, tempo de desligar, para desligar o circuito, né? 2,5 microsegundos. Aí você fala, pô, professor, mas esses valores são tão pequenininhos, né? Eles vão fazer diferença e tudo mais. Sim, a gente vai ver justamente qual que é a perda, se a perda é baixinha por esses tempos, a gente vai descobrir. Normalmente, para esse exercício aqui, a perda não vai ser muito grande, mas dependendo da forma como a gente trabalhar, a manipulação vai ser só eu trocar esses valores, né? Só eu pegar esses valores e associar os novos que eu possuo. E aí eu acho qual que vai ser cada um desses valores aí de fato. Então, eu preciso de achar essa constante, mas eu vou voltar para o desenho do TBJ agora, tá? Então, eu vou pegar o desenho do TBJ e a gente vai desenhar ele já com essas componentes aí. Aqui, eu vou ter um resistor do coletor, a alimentação aqui de 200 volts. O resistor do coletor, ele está dado como 20 ohms. A entrada do coletor aqui, a base. O resistor da base a gente não precisa de saber. A gente não utiliza ele aqui para nada, por enquanto. E aqui o emissor. Aí a gente sabe aqui, ó, VCE, o valor do VCE aqui foi dado como 0,9. E só, né? O resto é tudo da própria nomenclatura. Então, no primeiro momento, o que eu tenho que considerar nesse circuito? No primeiro estágio, quando eu estiver na representação do VCE de saturação aí, eu vou ter uma corrente de C. O que vai ser essa corrente de C quando eu estiver trabalhando com esse... Volta, por favor. Deixa eu acertar essa folha. Foi. Então,
eu vou ter o primeiro momento onde eu tenho que determinar qual que é a corrente C que passa por aquele elemento ali, que passa pelo resistor de 20, né? Que a gente vai conseguir determinar passando aqui por esse resistor. Novamente, então, eu preciso de considerar ó, que essa corrente que vai passar aqui é justamente o valor que eu vou ter desses 200, menos o valor de VCE, já que aqui eu não tenho nenhum resistor, né? Então, menos o valor de VCE dividido pelo resistor. Se eu fizer essa continha básica aqui, direto, se eu pegar o IC, que é a corrente no coletor, a corrente que passa aqui, ó, IC, para eu encontrar essa corrente IC, basta eu fazer a tensão de alimentação total, 200, menos o VCE de saturação, sabendo que eu tenho esse desconto aqui no meu circuito, dividido pelo próprio resistor dado por 20. Então, o valor de C vai ser igual a eu conseguir fazer essas continhas, né? E encontrar aí esse valor. Deixa eu fazer aqui. 20 menos 0,9 dividido por 20. 9,955 amperes. Achei o IC normal, que é a corrente no coletor, essa corrente que passa aqui. Peguei esse, subtraí desse e dividi por esse. Agora, eu tenho uma segunda analogia que eu também posso levar em consideração, né? Que é o quê? O valor da corrente máxima. O valor da corrente máxima no meu circuito é justamente quando eu não tenho aí a presença da condução do TBJ, ou seja, a corrente, o valor dessa corrente máxima vai ser justamente quando eu tiver toda a carga em cima do meu próprio elemento. Então, se eu pegar para achar o valor da corrente máxima, nesse caso aí, vai ser o próprio 200 dividido por 20. A corrente máxima que eu posso ter nesse circuito, a corrente C máxima, é eu pegar a corrente que alimenta o circuito, a tensão que alimenta o circuito e falar, olha, se essa tensão estiver sobre o resistor de 20, essa tensão por completo, eu vou ter a corrente C máxima. Então, a corrente C máxima, nesse circuito, com o TBJ, vai ser quando eu tiver o próprio VCC, seja a tensão de alimentação, sobre o resistor, RC. Então, se eu tiver VCC sobre RC, eu vou ter aí a corrente máxima dada por 10 amperes. Essa aqui seria a corrente máxima, né? 20 por 200, 200 por 20 deu lá o valor da corrente máxima do meu circuito. Tá, então eu já sei aí que eu tenho essa representação de corrente máxima, já sei que eu tenho esses elementos, e agora eu preciso de trabalhar as perdas, né? Como que eu vou, por cima desse resistor, associar as perdas que eu já conheci, que eu acabei de falar até agora. Então, no primeiro momento, o que eu tenho que trabalhar? Se eu sei quem que é, né, a minha frequência, eu vou achar qual que é o período de cada onda que eu pro meu circuito. Então, o TS, que é o período de representação para a utilização dessa forma de onda que está caracterizada aqui por 60 Hz, esses tempos todos aqui, ele vai ser dado como 1 sobre Fs, período da rede, né? Então, o TS para a gente vai ser 1 sobre o valor da frequência que está dado como 1 kHz. Né? Achei o meu TS. Então, a frequência foi 1K, que eu coloquei aí. Foi, né? Foi. Então, está bem pequenininho aqui, né? Esse tempo aqui já vai ser dado como 1 vezes 10 a menos 3 segundos. É como se a gente estivesse trabalhando aí com um tempo bem pequenininho, na casa dos milhas. O outro exercício que eu tinha colocado aqui para poder fazer, já considerava a frequência da rede dada como 60 Hz. Iam ver que ia dar uma diferença bem maior, né? Esse 1 milissegundo já está um tempo considerável. Então, já achei o TS, que eu só peguei a frequência e fiz analogia com o período. Agora eu vou fazer uma consideração. Eu sei que TS é igual a T ligado
Vou simplificar aqui, tá? Para poder caber no espaçozinho. T ligado mais T desligado mais T de comutação. Eu sei que se eu somar tudo isso aqui, eu vou ter que ter 1 milissegundo. Eu já sei quanto que é esse tempo de comutação, né? O tempo de comutação que eu vou estar utilizando aqui é só eu somar T1 e T-off. O que eu tenho que encontrar agora é o tempo ligado e o tempo desligado. E o tempo TS eu também tenho. Então, TS a gente já encontrou, eu vou encontrar agora as outras variáveis. Nessa representação aqui eu já tenho TS e tenho T1. Então, eu vou buscar o T ligado. Para poder buscar o T ligado, a gente vai fazer uma analogia com outra fórmula que a gente já apresentou aqui. Que fórmula que é essa? A fórmula do ciclo de trabalho. D. D é igual a tempo ligado, né, dividido por TS menos T de comutação. O tempo de comutação, esse tempozinho aqui de comutação, basta eu pegar o T1 e somar com o T-off. Então, vai ser 1,5 micro mais 2,5 microsegundos, né? Então, o tempo de comutação vai ser 3, 4 microsegundos. Nesse caso, eu já sei quem é T1, o TS eu já sei, o D eu já sei, e eu consigo descobrir quem que vai ser o tempo do dispositivo ligado, dado esse ciclo de trabalho e os tempos de comutação. Então, o ciclo de trabalho, a substituição direta dele, né? O ciclo foi dado como sendo 0,9. Então, o D vale 0,9. O T ligado é aquilo que eu ainda quero descobrir. Alguém quer? Pode falar? Esse ciclo de trabalho, ele sempre vai ser dado ou ele vai ser igual ao VCE ou só foi coincidência? Então, como você vai fazer a aplicação, se você for fazer o projeto, você vai ter o seu ciclo de trabalho, quanto você precisa que ele esteja, né? Qual que é o tempo que ele vai, assim, a relação de tempo. Se não for você que vai fazer o projeto, se você pegar algum exercício, alguma coisa para fazer, você tem que conhecer qual que é o ciclo, então você vai ter ele. Tá? Beleza. Assim, se eu for fazer, eu vou querer saber se eu vou ter a minha ferramenta mais ligada ou não, se eu preciso de ter ela em todo o instante de trabalho ou em tempo reduzido. Dependendo do ciclo de trabalho, né? Se o meu ciclo de trabalho for muito pequenininho, qual que é a consequência? A consequência é que seu dispositivo não vai ser acionado durante um tempo muito considerado. Né? Entendi. Tem variação? Tem uma faixa de variação que ele pode estar? A faixa de variação para o ciclo de trabalho tem que ser maior do que a metade do seu período, né? Então teria que ser no mínimo 0,5. Valores com ciclo de trabalho menor do que 0,5 você já não consegue suportar, porque se a gente for pensar na metade do ciclo, é como se já tivesse na metade de uma onda, né? Para poder controlar isso com disparo e tudo mais é bem difícil. Então é legal você... Entendi. Máximo então ele não tem? O máximo seria 1, onde você vai estar sempre ligado e você nunca vai desligar. Entendeu? Mas assim, professor, mas o 1 eu nunca vou ter nada que vai estar sempre ligado, né? Então, 0,9, alguma coisa já vai ser o máximo. Tá bom? Pensa assim, quanto mais próximo o seu ciclo de trabalho for do 1, maior vai ser o tempo em que o seu dispositivo vai ficar ligado durante um período. Tá? Ok. Beleza, então. Aí, aqui eu tenho tempo ligado. O TS eu também já achei que foi dado como sendo 1 mili, né? 1 mili. E o tempo de comutação eu acabei de achar que foi 4 microsegundos. Então, eu vou pegar e achar agora o tempo ligado. Então, 1 vezes 10. Alguém tá com calculadora fácil aí? Que essa minha aqui tá uma tristeza. Para vocês interagirem também. Aumenta só um pouco aí. Na verdade, eu emprestei minha calculadora hoje. O Vinícius e o Feliz levou. Eu não peguei nada não, cara. Não você, o coordenador, Vinícius. Eu não peguei nada, não. É boa. Essa calculadora que eu tenho aqui, eu
Eu vou tentar fazer aqui. É mais difícil. 1 dividido 1000 menos. Caraca, professor, você tá sem calculadora? Como é que você quer fazer essas continhas? 1 vezes Shift. Cadê o 10? 10. Achei. Como que usa? Menos 4 vezes 10. Deu 225 aqui na minha. 225? Não, Meu pode Deus do céu. Deu 8,96 vezes 10 a menos 4. Já tá melhor. 896,4 vezes 10 a menos 6. T ligado. O que deu Quem dá menos. mais? Quem dá mais? O que deu elevado a menos 4 deu quanto? Para poder deixar mais pequenininho? 96. 8,96 vezes 10 elevado a menos 4. Para a gente não deixar o número aí direto. Que os outros vão estar tudo nessa faixa também. Então, achei aqui o tempo que o período que o dispositivo vai permanecer ligado. Aí você fala, pô, professor, a gente está trabalhando na casa dos milissegundos, né? Que merda, olha isso. A gente está... Desculpa, falei merda. A gente está trabalhando com essas casas que são tão pequenininhas para poder achar. Isso vai fazer diferença. É exatamente isso aí que faz diferença quando você estiver trabalhando com circuitos que precisam de você ter esse controle mais efetivo, controle mais pontual, tá? Então, ó, já fiz aqui a definição do T ligado. Aí, quando eu tenho T ligado, eu vou conseguir voltar aqui, ó. Agora que eu já tenho esse T ligado, eu vou conseguir voltar e achar quem eu preciso, que é o T desligado. Então, eu vou aplicar novamente a fórmula, né? Aqui embaixo, TS igual a T ligado mais T desligado mais T de comutação. O TS eu já achei, né, que foi lá na faixa do micro, foi dado aqui como 1 mili, né? Então, esse aqui vale 1 milissegundo. O T ligado a gente acabou de encontrar, 8,96 vezes 10 elevado a menos 4, mais o T desligado, que é aquilo que eu preciso de encontrar, né? O que de fato a gente vai procurar. T desligado. Mais o T de comutação que a gente achou sendo 4 microsegundos. Então, o tempo desligado vai ser igual a 1 milissegundo, né, dividido por 8,96 vezes 10 elevado a menos 4, mais 4 microsegundos. T desligado. Aí tem que fazer essa continha aqui. Agora eu vou tentar fazer. Guarda. Oi, pode falar? Por que tá dividindo? Você tá somando? Tinha que subtrair, não? Oh, perdão. Tô só cego aqui. Desculpa, gente. Só desconto. Dá desconto, professor. O professor hoje foi dormir 3 horas da manhã, acordou 6. Tá até agora. Menos 4 microsegundos. Aí agora é só subtrair essas duas unidades aí. T desligado vai ser 1 milissegundo. Deu 1 vezes 10 a menos 4. Direto? É, né? Porque aqui só aqui corta, né? 1 vezes 10 elevado a menos 4 segundos. Beleza. Nada. Pode falar. Deixa eu só tirar uma dúvida. Tira. Você passando um pro lado de cá, não muda só o sinal dele? Vai mudar o do 4 também?
Não, eu passei, o 1 já tá lá, né? Eu Isso, passei você foi... passou um pra cá, você passou por depois Não. Ó, eu deixei o T desligado aqui do outro lado, Sim, passei o 8. passou um pro lado de lá. O um tá positivo, ele passa pro lado de cá negativo, não? Não, mas se eu passar um pro lado de cá, eu vou ter que passar o T pro outro lado negativo. Entendeu? Isso aí, senão o tempo ficaria negativo. É porque eu peguei e inverti, ó. Faz assim, troca a igualdade agora. Coloca o T desligado, mais 4, mais 8 do outro lado e deixa só um sozinho desse lado. Aí agora você vai passar o 8, você vai passar o 4. Entendeu? Ah, tá. Tá bom. Aí Correto, você só senão o inverteu, tempo então. ficaria Você negativo. trocou só. Porque senão ia ficar menos T desligado, menos 1, mais aquilo, mais aquilo. Aí depois ia ter que somar, entendeu? Não, tudo bem. Sem problema. Beleza? Beleza. Vamos lá. Então, ó, T ligado, T desligado e T de comutação. A T aqui tá legal? Fluiu legal? Deu para pegar? Deu, beleza. Tá. Deu. Então, achei esses elementos. Quem tá falando de projeto de extensão? Projeto de extensão aqui é eletrônico. Potência. Tem gente perdida aí? No chat? Ô, Wagner, você tá pensando que quer projeto de extensão agora, cara? Trabalho, queria... Tá, vamos voltar para a matéria. Aí já achei T ligado, achei T desligado. Os caras estão falando de visitar a comunidade, ó. Não, mas depois a gente conversa lá, velho. Vamos concentrar aqui pra gente não... Eu tava confundindo, velho. Eu perguntei, ele me respondeu aí, tá tranquilo. Vamos lá. Eu achei agora esses três... Já achei essas variáveis, agora eu vou achar as potências. Então, eu vou pegar aqui, ó. Potência. Potência não, perda no estado ligado. Estou falando de potência que eu estava dando aula de... circuito zoom, na verdade. Eletricidade aplicada para mecânica. Agora, antes de vocês. VCE de saturação vezes IC vezes T ligado vezes FS. Professor, isso aí a gente já tem tudo, né? Isso aí tá uma maravilha, ó. O valor do VCE de saturação já é um valor dado do problema, tá aqui. O valor do IC, o IC normal, né? É esse valorzinho aqui. O valor que eu possuo aí já do T ligado eu acabei de encontrar. E o valor da frequência já foi dado no próprio enunciado do problema. Então, P no estado ligado, P ligado, vai ser igual ao VCE de saturação. VCE de saturação aí foi dado como 0,9 vezes o valor do IC, né? O IC foi dado como 9,955. Eu não estou escrevendo rápido, tá? Para não dar delay aqui, tá, galera? Igual a Sam estava falando que estava dando antes. Mas se tiver... De boa. Ada, Pode tá falar. escutando? Tô. Então, eu tô com dúvida nesse IC aí. Esse IC, porque a gente tem o IC máximo e o IC que cai aí em cima, né? Nele ligado. O IC máximo é quando o seu dispositivo, que de fato ali quando você não tem a tensão ali do VCE, quando você está com condição máxima em cima do próprio resistor, ou seja, qual que é a corrente máxima que vai passar pelo coletor? A corrente máxima que vai passar pelo coletor é quando a queda de tensão, né, sobre o coletor for a máxima. Qual que é a forma de ter queda de tensão aqui máxima? Queda de tensão máxima é justamente quando você tiver 200 volts em cima desse elemento. Porque pensa assim, cara, onde que eu vou utilizar o IC máximo? O IC máximo eu vou utilizar quando eu estiver na comutação. A comutação, o meu dispositivo, ele nem está ligado, nem está desligado. Então, eu não estou trabalhando ainda com VCE de saturação, porque o meu elemento não está acionado. Ele está saindo do estado de ligado para o desligado ou do estado ligado para o desligado, ou vice-versa, né? Então, nesse estágio, a gente vai falar que vai chegar um ponto, né, onde
toda a tensão vai estar sobre o resistor de 20 ohms. E quando toda essa tensão, que é justamente VCC, estiver sobre esse resistor, a gente vai ter um nível máximo de corrente. Ah, esse nível vai ser em todo instante de tempo? Não, claro que não. Vai ter um momento que isso vai ser diferente, que é justamente quando a gente tiver a saturação aqui dado pelo IC normal, né? Que a gente achou aqui dividindo, subtraindo 200 pelo VCE, dividido por isso. Seria a mesma coisa, por exemplo, da gente achar, né? Se eu tivesse aí uma representação onde eu tinha que desconsiderar aqui o emissor, onde eu tivesse que fazer outro cálculo. Mas aqui já é a própria... Aqui já tem, a gente já está na própria referência, né? Então, nesse caso, a corrente C que a gente vai achar é subtraindo 200 pelo VCE dividido por 20. Se eu tiver que calcular a tensão máxima, a corrente máxima no coletor vai ser justamente o ponto em que a tensão da alimentação está em cima do resistor no coletor, esse de 20. Tá? Joia? Eu acho que ele estava querendo saber quando que ele vai saber, quando ele vai usar o IC normal ou o IC máximo. Essa conta que você está fazendo assim, agora. Tá, ó. Se for ligado, o estágio ligado normal dele, estágio ligado, IC normal. Se for comutação, IC máximo. Porque na comutação que eu vou ter que passar por toda a carga para poder reagrupar a camada de depressão e tudo mais. Então, onde que eu vou usar o IC máximo? Você vai usar o IC máximo nos estágios que você estiver para comutação. Se você estiver procurando perdas de comutação, aí vai ser IC máximo. Se você estiver procurando perdas no ligado, IC comum. E perdas no estado desligado, o IC de fuga. Tá? Que é justamente isso mesmo, né? A corrente IC aí, quando a gente está com o funcionamento normal do circuito, a gente tem esse valorzinho aí direto para os cálculos. Alguém falou uma coisa no chat? Pode falar, Gabriel. E essa IC de fuga aí, que é 10 miliamperes, eu não peguei essa parte aí não. Você vai usar ela? Não vai? Então, por enquanto, a gente está trabalhando com ela no estado ligado, né? Com a perda no estado ligado, por enquanto. Então, as perdas do estado ligado, eu não estou com corrente de fuga, porque de fato a corrente já está circulando aqui, entendeu? Eu vou estar com corrente de fuga quando eu for achar as perdas do estágio desligado, quando o meu circuito está desligado, mas mesmo assim existe uma corrente de fuga, tá? Ok. A gente ainda vai usar. Pode falar, mano. Pode falar. Esse VCE você falou aí, de cada elemento ele vai ter esse VCE de saturação, né? Então, beleza. Tá? Aí a gente vai ser fornecido, né? Se você não tiver, basta procurar no próprio elemento lá, no datasheet do elemento, você vai saber qual que é a tensão, VCE de saturação dele. Aí, o tempo dele, do estágio ligado, que ele permanece ligado, a gente já encontrou, né? A gente encontrou aqui nos outros exercícios, que eram 4,96 vezes 10 elevado a menos 4. Então, as perdas associadas ao estágio ligado vai ser dado por isso aqui. Faltou multiplicar a frequência aqui, né? É de... Guarda. Oi? Esse T ligado não é que você já está no exercício, não? Hã? Esse T ligado não é que você já dá no exercício, não? T ligado e T desligado? Por quê? No exercício eu não dei T ligado, T desligado. Para achar o... Aqui, ó. Eu vou voltar aqui pro exercício. A gente falou assim, ó. Exercício aqui, ó. T on e T off, lembra? Tô confundindo. É T1 e T off. É que eu já tinha falado, a gente vai... Normalmente a gente já acostuma e confunde, né? Os dois, mas por nomenclatura e por saber que muitos artigos falam assim, ó, Tzinho on e Tzinho off, aí eles colocam isso aqui como sendo o avanço do estágio, né? Mas o on e o off é eu acionar ou eu desacionar, ou eu desligar, né? Não é permanecer ligado. Por isso que eu coloquei essa anotação aí, porque se vocês forem pegar esse tópico, vocês vão ver que utiliza isso. E também, galera, a maior parte dos tópicos que falam de perdas em TBJ, foi o motivo pelo qual eu escolhi passar para vocês também,
são de literaturas que são estrangeiras, né? Os livros que estão em português mesmo, tem muitos livros que nem tratam o TBJ, tá? Tratam o Tiro-Estou, tratam o Diodo, mas o TBJ deixa para tese e dissertação. Mas é basicamente isso aqui, não vai fugir muita coisa. A única coisa que pode fugir de uma análise para outra é você falar assim, agora essa comutação não é mais um T-on, T-off, agora é um tempo de deslocamento dos portadores majoritários. Aí você vai cair para uma análise lá mais química, né? Uma análise lá do próprio semicondutor, que também é fornecida pelo próprio datasheet. Então vamos achar de novo, vamos continuar fazendo isso aqui. Essa continha aí, alguém já fez? Eu deu 8,0277. 8,0277 watts. Então já achei aqui no primeiro caso de perda. Tem 8 watts aqui de perda. Professor, uma perda bem pequenininha, né? Para esse tempo de análise. A gente está trabalhando com uma frequência que é de 1 kHz. Para esse caso aí, deu um valorzinho bem pequenininho mesmo. Mas ainda assim é um valor de perda associado a um elemento de TBJ, né? Agora vamos pensar nas perdas do estágio desligado. Professor, para o estágio desligado a gente vai ter outra fórmula. Qual que é a fórmula das perdas do estágio desligado? P desligado é igual a VCC vezes o IC de fuga. É aqui que vai entrar, tá? A gente tinha perguntado antes. Que foi o Gabriel, né? Vezes o T desligado vezes a frequência da rede, Fs. Então, as perdas no estágio desligado vão ser associadas a 200 volts vezes o IC de fuga. Aí, o IC de fuga, que a gente tem aqui, IC de fuga, está associado aqui a 10 mA, né? Então, 10 mil vezes o tempo no estágio desligado, que a gente encontrou agora, 1 vezes 10 elevado a menos 4, vezes a frequência da rede. A frequência da rede é 1 kHz. Vou colocar 1K só. Então, aqui para a continha, né? Esse milho aqui corta com esse K. A gente pode fazer 200 vezes 10 vezes 1 vezes 10 a menos 4. 200. 0,2. Então, as perdas no estágio desligado foram dados como 0,2 watts. Novamente, isso aqui é um valor pequenininho e tudo, mas já são perdas que eu consigo mensurar. Perdas a nível, né, na casa aí do microsegundo. Se fosse algo muito sensível, né, isso aqui seria muito. Então, dependendo da forma como a gente precisa de trabalhar, é legal a gente já saber que eu posso fazer esse tipo de abordagem. Eu consigo chegar nesse tipo de abordagem. E no segundo momento, o que eu preciso saber? As perdas de comutação. Então, perdas... Claro. Pode falar. A gente precisa saber esse tipo de perda aí para poder projetar alguma sobrepotência em algum equipamento que a gente vai usar para um futuro projeto, alguma coisa assim? Assim, cara, talvez não para projetar, né? Talvez para o projeto, as definições que você vai ter que ter é de comando para poder proteger. O projeto dessas ferramentas, principalmente da eletrônica de potência, basicamente elas são voltadas para a proteção. Então, eu vou projetar um conversor de corrente contínua. Eu vou ter que pensar em todas as possibilidades de falha daquele conversor e projetar ele de acordo com os objetivos que eu possuo. As perdas, elas vêm associadas ao meu dispositivo. Quando que eu entro com o cálculo de perda, né? Quando você precisa de inserir alguma coisa mais eficiente. Por exemplo, eu estou trabalhando com um dispositivo e aí eu estou vendo que ele consome X unidades aí para poder realizar as operações. Para eu, de fato, utilizar ou substituir isso por um equipamento mais eficiente, ou até mesmo para poder reduzir algum tipo de custo em relação à eficiência energética, aonde que eu vou atacar?
as perdas do equipamento. Então, para projeto eu preciso saber perda? Você precisa de saber as perdas do projeto para você conseguir definir que o projeto que você vai implementar ele é mais eficiente do que um projeto que já está em atuação ou alguma coisa do tipo. Tá bom? Ok. Mas não necessariamente você precisa de fazer tudo isso aqui para projetar alguma coisa, né? Tá bom? Beleza. Tá, vamos lá para as perdas de comutação. Perdas de comutação eu vou ter perdas de comutação é dado por VCC vezes o IC máximo, né? Vezes o tal. Como eu quero saber o tempo de comutação de do meu período, o tal já vai ser o tempo de comutação nesse caso, vezes FS. Então, as perdas de comutação vão ser dadas por fator dividido por 6. As perdas de comutação vão ser dadas por 200 vezes o IC máximo. O IC máximo a gente achou sendo 10. O que o pessoal está indo embora? Vezes o tal. O tal vai ser o próprio T de comutação. Deixa eu ver onde que eu coloquei o T de comutação. Acho que é 4, né? 4 microsegundos. Vezes a frequência da rede. A frequência da rede de 1K. Dividido por 6. Então, as perdas de comutação vão ser dadas aí por... Ada. Oi? Esqueci Esse uma 6 coisa? tá dividindo o VCC, o IC máximo e o tal, ou tá dividindo Vai só o fazer... VCC e o IC máximo? Não vai fazer diferença, não. É o horário, né? Horário. Gente, aí, ó. Alguém falou alguma coisa aí? Eu dei 1.33. 1.33? Então, vamos lá. 1,33 watts. Reparem, né, que a gente teve aqui uma perda, né, associada aí à comutação, maior do que a própria corrente de fuga, né, maior do que a própria perda no estado desligado. O que muitas vezes a gente desconsidera quando a gente está trabalhando com estágios de análise. Às vezes a gente só se considera aí as perdas no estágio ligado, né, que é quando o dispositivo está em funcionamento, e aí a gente considera que todos os elementos possuem aí o crescimento ou o disparo no formato vertical, né, único, e não um crescimento linear aí. Alguém vai falar alguma coisa? O que seria esse estágio de comutação? Isso aqui, ó. Esses dois elementos aqui, ó. Eu saí do estado desligado para o ligado, eu saí do estado desligado e ligado e para o desligado. Nessa análise que a gente está fazendo, eu estou considerando... Essa mudança de estágio é comutação? Isso, exatamente. Eu comuto do desligado para o ligado e eu comuto do ligado para o desligado. Só que a comutação ela não é instantânea. Ela demora um tempo, que é justamente esse tempo aí de comutação que a gente está trabalhando. Na verdade, a comutação aí ela é a soma do T-on com o T-off, né? Isso, exatamente. Porque assim, ô Gabriel, eu poderia também querer só as perdas na comutação quando eu estou acionando o dispositivo. Isso é possível também. Às vezes, por exemplo, você está desligando alguma coisa e aquilo lá está demorando ou está tendo uma corrente de fuga maior do que você espera. Então, dependendo da forma como você está desligando, se você achar uma perda muito grande lá no estágio para desligar, você vai ver que isso pode ser alguma coisa de comutação indevida, né? Mas aí, quando eu quero, por exemplo, só a perca da comutação no ligado, eu só vou usar o tempo do T-on. Porque o meter comutação é... Quando você quer apenas isso aqui, né? Isso. Aí aqui na comutação, aqui o tal vai valer o 1,5, né? Não vai valer 4. Vai valer o 1,5. Vai valer o meu T-on, então. Isso, exatamente. Show. Entendeu? Aí achei a perda de comutação aqui, que seria as perdas gerais geral do sistema. As perda geral do sistema vai ser somar perdas do estágio ligado
Mas as Professor, perdas. que motivo T1 e TOF é diferente? Não deveria ser igual? Oi? T1 e TOF, um é 1,5, outro é 2,5, não é um... Isso aqui, Não ó. deveria ser igual, não? É isso. Pensa assim. Eu estou trabalhando com um elemento que, para disparar, por exemplo, eu posso ter uma sobrecorrente ali. Imagina que você está trabalhando com alguma coisa que você vai dar um gatilho, por exemplo. Você vai dar um valor alto de corrente. Aí, para romper a barreira lá de depressão, dependendo da chave que você está trabalhando, né, no caso de análise, a chave de análise, você pode romper essa barreira muito rápido. Se você injetar um nível aqui, um gatilho bem preciso, um gatilho que faça aí a tensão de fato e ser injetada no dispositivo e romper as barreiras necessárias para eu poder conseguir ter a condução, para poder de fato ter uma condução direta, né? Agora, quando eu estou nesse ponto aqui, onde eu já estou com o máximo de funcionamento possível ali, eu estou com a corrente fluindo para o dispositivo, né? Pelo dispositivo, para eu bloquear, aí vai depender de várias coisas, vai depender do material, do componente que aquele dispositivo possui, não vai depender só do gatilho, não é injetado um gatilho para desligar nessa estrutura, né? Principalmente no utilizador. Então, a gente vai depender da estrutura, vai depender da formação base, do material para bloquear. Lembra lá que, por exemplo, quando a gente está falando sobre o utilizador, por exemplo, a gente vai e faz isso, a gente depende do material, do semicondutor, por isso que a gente tem uma carga de recuperação e tudo mais. Isso vale para os outros dispositivos que trabalham de forma similar. Então, fiz as perdas do estado, beleza? Show, entendi, valeu. São iguais? Tá. Mas é esperado... Não, pode falar. A perda de ligar maior do que a de desligar, não? As perdas por eu colocar o meu elemento ligar ser maior do que... Depende, cara. Depende. Normalmente, sim. Normalmente você pode ter essas perdas. Mas se o nível de corrente, né, for autossuficiente para poder fazer com que você tenha aí uma barreira muito densa para você formar, você pode ter uma perda maior lá no ato de você desligar. Depende da carga, depende de vários fatores, mas normalmente sim, normalmente você está certo. Então, as perdas gerais que eu vou ter para o circuito são associadas aí a 8,0277, isso aqui é as perdas do estado ligado, né? Mais as perdas do estágio desligado, o que vão ser essas perdas? 0,2, mais as perdas de comutação, que vai ser dada aqui por 1,33. Então, essas perdas que a gente vai ter vão valer aí 9,5577. 9,5577. Aí eu associei as perdas gerais do sistema. Aí você fala, pô, professor, mas e se eu mudar a condição, se eu mudar o nível de corrente, se eu mudar a analogia? Tudo isso é passível de alteração? Sempre você vai estar trabalhando com um dispositivo diferente, mas independente do dispositivo que eu estiver trabalhando, né, se eu sei como funciona o dispositivo, se eu conheço as características de acionamento, se eu conheço as curvas, né, daquele dispositivo, e se eu começo a entender que meu dispositivo ele não vai ser mais aquela... não vou ter mais aquela analogia de falar que o dispositivo começa do zero e explode, né? E chega numa barreira, instantaneamente, no máximo valor de condução, como a gente tinha lá para os níveis da eletrônica analógica, a gente começa a analisar que realmente o tempo que eu tenho para poder acionar, o tempo que eu tenho para poder desligar esses dispositivos, eles são importantes para poder chegar no resultado satisfatório ou não. Certo? Certo. Eu posso dizer, então, que esse dispositivo ele não é eficiente? Não, a gente não pode dizer que ele não é eficiente sem comparar ele com o que você precisa de fazer. O que vai depender se dele ser eficiente ou não? Esse tempo aqui, ó. Se você precisar, o que significa eficiência quando a gente estiver trabalhando com dispositivos semicondutores ou qualquer outro dispositivo da eletrônica de potência? Se você precisa de um acionamento rápido e ele te atende aquele acionamento, ele é eficiente para aquele acionamento, né? Ele é eficiente para aquela sua utilização. Agora, se você precisa que esse tempo aqui de acionamento seja inferior a 0,005 microsegundos, né? Ele não vai conseguir acionar isso, então ele não vai ser eficiente, a gente não vai conseguir utilizar ele para aplicação. Então, a eficiência do dispositivo vai depender da aplicação para a qual você deseja
incluir aquele dispositivo. A gente Então ele não vai estar relacionado à perda. Diretamente ele vai estar associado à perda também. Por quê? Se eu estiver trabalhando com o dispositivo, mas assim, e ainda assim ele estiver me fornecendo altos níveis de perda e ter algum dispositivo que faz a mesma coisa com um nível de perda inferior, aí ele não vai ser tão eficiente. Então, não tem como a gente separar e falar assim, olha, ele está só relacionado ao tempo. Não, ele está relacionado ao tempo, está associado à perda e tudo mais. Vai depender daquilo que você precisa, entendeu? Tanto é que quando vocês forem pegar, por exemplo, os trabalhos, aí poder fazer analogia, até para poder fazer aí o trabalho de vocês, né? Vocês vão ver que alguns artigos fazem tratamento de perda, aí outros fazem tratamento de tempo de resposta, outros fazem tratamento de representação aí de componentes mais sustentáveis. Existem várias formas de você ter a representação de eficiência, né? Eficiência é uma palavra muito genérica para a gente só analisar sobre um ponto de vista. A gente tem que analisar sobre o que a gente deseja com a aplicação que a gente precisa de executar. Certo? Certo. Pessoal, pode falar, Wagner. Não, rapidinho. Essa janela do T1 e T-off aqui está diretamente relacionada com a tensão de trabalho dele, nominal? Quanto maior a tensão, vai ser maior essa janela ou não? Depende do dispositivo. Assim, vai estar relacionado com o tempo que ele vai permanecer, com a razão aí, igual você falou, de tensão e tudo? Pode estar relacionado sim. Tá? Dependendo da quantidade de tensão que eu insiro, eu vou ter uma representação de nível de corrente diferente e tudo mais. Eu estou falando de tempo de comutação, estou falando de corrente, não tem como eu separar isso da variável de tensão. Se eu estiver trabalhando com valores de tensões mais inferiores e correntes mais elevadas, aí talvez eu demore um pouco mais para poder reagrupar aquela camada. Em contrapartida, se eu tiver valores de tensão maiores e correntes menores, a gente não tem aí que ter uma barreira tão forte para poder conseguir de fato um nível eficiente para poder construir aquela barreira de depressão, aquela camada de depressão, né, e ter o dispositivo funcionando. Então tá ligado sim, mas vai novamente depender da ferramenta. Quando a gente vai para a eletrônica de potência, vocês vão ver que tudo vai depender da ferramenta e tudo vai depender da aplicação. Não tem como a gente criar, como a gente fazia na eletrônica analógica, uma regra, aplicar para tudo, e isso aí vai ser utilizado a qualquer instante de tempo. Não, vai depender sempre da aplicação que vocês almejam utilizar. Por isso que é até mesmo muito amplo, né? Se vocês pegarem o curso de eletrônica de potência e for ver sobre aquele segmento sobre um segmento único, vocês podem aprofundar isso. A gente poderia fazer um curso de eletrônica de potência só vendo diodo o tempo todo, porque vai ter todas as características do diodo. Poderia fazer um curso de potência só com tiranstor, porque realmente esses elementos apresentam características que são únicas e essas características são importantes também para a análise que vocês vão fazer. Assim, vou fazer um trabalho na área de potência, normalmente o trabalho que vocês vão fazer mais aplicado para poder construir alguma coisa é a nível de mestrado. Um conversor que a gente estuda na faculdade, por exemplo, para você implementar um conversor, para você levantar as características e comparar, isso já é um trabalho de conclusão de graduação, isso já é um trabalho de partida para mestrado, porque, de fato, a gente trabalha com esses elementos bem... a gente tem uma analogia aí bem significativa quando a gente está com esses elementos. Beleza, por enquanto? Show. Então, Ada, uma dúvida. Esse Tsão S aí é o período de um ciclo, para demorar o ciclo de uma onda, então, né? Que é a soma de todos esses períodos que estão aí, né? Isso aí. Isso aí ele é diretamente relacionado com a frequência de trabalho, então. Aqui. Foi aqui, ó. Deixa eu achar a folhinha. Eu já coloquei a folhinha em algum cantinho aqui. Aqui a gente já fez isso, ó, aqui em cima. Aqui, ó. O período, né? Vai ser relacionado com a frequência que eu tenho, que está relacionado também com o ciclo de trabalho daquela aplicação que eu estou executando. Entendeu? Tá bom, tranquilo. Tá bom? Galera, eu vou deixar aberto agora esses 10 minutos finais aí para vocês fazerem a discussão. Se vocês tiverem dúvida dos trabalhos, né, do trabalho, daquele primeiro trabalho que eu passei para vocês. A data de entrega do trabalho tá para o dia 10, né? O dia 10 vai cair na próxima sexta-feira, então a gente vai ter uma aula antes do trabalho ainda.
Mas se porventura vocês quiserem discutir, se estiverem com dúvida, é legal vocês procurarem para poder, de fato, saber se tá bom, se não tá, se vocês estão caminhando no caminho correto ou não. Pode falar. Oi, Ada. Deixa eu te perguntar, você vai colocar essas informações aí no portal pra gente? Qual informação? Isso aí que você está passando, essa aula aí, você vai disponibilizar pra gente no portal? Vou acabar aqui, assim que eu finalizar o chat no Zoom, ele já vai gerar o arquivo da videoaula. Aí eu vou fazer o upload dessa videoaula no YouTube e vou mandar o link para vocês, porque ele sai com um formato muito grande. Entendeu? Aí eu vou disponibilizar assim que terminar, eu já disponibilizo hoje ainda. O link, aí vocês acessam o link e pegam o vídeo. Pode falar. Eu acho que também seria bacana e muito proveitoso para nós você fazer, se você puder, né, e tiver tempo para fazer isso, tá fazendo um PDF dessas folhas aí que você desenhou, que você escreveu e tá jogando lá para nós no WhatsApp ou no portal mesmo. Eu já deixo ela organizada justamente para poder enviar depois, tá bom? Eu vou encaminhar. Aí... Que não falta só em casa. Oi? Sempre que não falta só em casa. Caralho. Eu não escutei, eu vou pensar que realmente eu não escutei, mas tudo bem. Tempo é que não sobra, você tá em casa, é isso que ele falou? Não vou replicar. Ô, velho, você tá doido, mano. Ei, professor, amanhã vai ter alguma coisa de inovação, sei lá o que lá? E vocês estavam discutindo lá no... Eu tava viajando aqui. Tá, assim, o que eu vou soltar para vocês em relação ao projeto de extensão e inovação? Amanhã vai ter um chat, né? É um fórum. Mas, basicamente, nessa semana, essa última semana, que vocês precisam já ter o tema definido de vocês. Por quê? No dia 24, que é justamente o período que eu vou deixar para entregar o trabalho de vocês, vocês vão ter que postar o material com a apresentação da ideia. Então, na próxima semana, a gente vai ter um encontro de videoaula, normal, como a gente está fazendo aqui na disciplina de eletrônica de potência. Nesse encontro eu vou explicar para vocês como vocês vão montar a apresentação, como que é feito o portfólio, vou apresentar algumas coisinhas assim de dicas para isso, vou fazer uma revisão geral com vocês nessa questão de apresentação, para que na outra semana vocês façam a entrega, né? Mas para a entrega vocês já precisam de ter esse tema. Tá, em relação à disciplina de práticas de extensão, o que eu preciso de saber, o que eu preciso de utilizar? Você precisa de ter o tema, você precisa saber pesquisar uma motivação, precisa de saber escrever qual que é a motivação do seu trabalho, uma introdução básica, o que você vai fazer. Meu plano A é fazer intervenção lá no segundo bimestre em algum lugar. Tá, mas se der errado, se porventura você escolher um lugar que pode estar bloqueado por algum motivo, por exemplo, a gente sabe que a gente pode, nas próximas semanas, voltar a estudar presencialmente, mas não é porque a gente vai voltar a estudar presencialmente, com máscara, não sei como que vai funcionar, e os campos de atuação vão estar 100% liberados. A gente não sabe se, por exemplo, se eu vou fazer uma aplicação aí em um asilo, se eu vou fazer uma aplicação numa escola, se eu vou fazer uma aplicação em outro ambiente qualquer, dependendo do ambiente que vocês estejam, a gente não sabe se vai estar liberado. Se não tiver liberado, a gente tem que ter um plano B. Qual que seria o plano de B? Qual é o plano de B? Aí vai depender da criatividade de vocês. Os grupos que eu já recebi, até mesmo o projeto que eu já dei uma pré-avaliada, o plano B eles estão falando assim, vamos criar, um grupo, por exemplo, criou uma rede no Instagram que fala sobre engenharia, disponibilizou um link para uma pasta no Drive, lá eles estão colocando informações de engenharia, trabalhos resolvidos, listas de exercícios prontas, exemplos de motivação e tudo mais. Então, vai depender da ideia que você tem. Tem uma ideia, preciso de conversar e não estou discutindo, chama lá no grupo, pode mandar até lá no grupo, fala assim, professor, nosso grupo está com essa ideia. Tem como a gente marcar uma videoconferência que a gente está fazendo agora para poder debater? Eu marco sem problema, seja no final de semana, seja no meio da semana. O ideal é que vocês parem, né, utilizem esse momento para poder ter a ideia. Tendo a ideia, vocês podem me procurar que a gente conversa. Beleza? No projeto
por exemplo, eu tô sem grupo. Tem algum grupo da disciplina, alguma coisa assim, para ver quem ainda tá sem grupo? Sério? Oh, tem, Grupo e tal? pô. Tem, eu coloquei lá no... Mas ô Adam, Ah, você vai fazer 2 aulas, porque tem as aulas de quarta e as aulas de sexta. Como que você vai fazer? e aula como assim aula de quarta, aula de sexta? Não entendi. Porque eu sou da aula de quarta, eu sou da turma de quarta. Sim. De Eu não sou da turma de projetos. sexta. Então, tá, isso, de Sim. projeto. Você vai fazer 2 aulas? Olha só, aquele dia lá que a gente não tem a semana que eu tive aula presencial Sim. com vocês sobre a disciplina, eu fiz aula segunda, terça, quarta de manhã. Não, beleza. Tá, eu tô Aqui falando eu vou assim. fazer também. Mas você vai fazer videoaula na quarta e na sexta. Porque apesar de ser tentador colocar num dia só, o pessoal tem aula, entendeu? Aí não Beleza. dá. Ada, Pode falar. deixa eu te perguntar, você vai começar essas videoaulas em qual horário, mais ou menos? O horário da aula, né? Na sexta-feira é 5h50 e na quarta ela tem 2 horários, né? Na quarta uma turma é 5h50 às 7h50 e outra é 7h50 às 10. Quarta não, quinta. Amanhã vai ter, então? Amanhã é chat, é na próxima semana. Ah, beleza. Entendeu? Você falou que tem um grupo somente para os grupos do projeto de extensão? Eu criei um grupo por sala. Não sei se para a sala de vocês eu já Não, aqui não passou pra gente, não. Então Pra eu quem é vou. de sexta não tem não, tá ligado? Seria bom fazer. Não, então eu vou fazer assim. Eu vou fazer esse grupo aí da sexta. Eu realmente não devo ter criado, então. Eu pensei que eu tinha criado de todas as Na sexta-feira, eu sou da turma de sexta-feira, Ada. A gente não tem um grupo, então eu não. vou fazer o seguinte. Eu também não tenho grupo, não. Tô sem grupo. Calma, também. rapaz, eu já escutei. Depois vocês bravo, rapaz. Esse pessoal tá muito bravo. Agora é aula de quinta, não é aula de sexta, não. Mas entendeu? Eu vou fazer o grupo lá, eu jogo lá e a gente monta isso. Beleza? Eu vou fazer hoje. Aí eu já coloco lá no fórum e já mando mensagem para vocês. Tá bom? Beleza, professor. Tá bom? Bom rever. Eu estou com saudade de vocês. Queria estar na sala de aula, essa matéria é legal. Queria dar prova dessa matéria, legal, mais legal ainda. E faz os trabalhinhos. Vem cá, você é bonzinho, né, Adam? Você coloca as fórmulas pra gente, né? Coloco. Você é um amor. Tá vendo? No segundo bimestre você vai ver. Tá bom? Galera, bom rever. Aí vamos conversar. Vai lá. Não sai não. A questão do trabalho. Uhum. Posso mandar para você dar uma olhada? Pode, alguma coisa? Pode mandar. Tá bom assim? Eu tava com dificuldade de relacionar essas questões. Por exemplo, o link 5 e 6, que é comparar e conectar os princípios. Por exemplo, você usar a criatividade. Eu ia falar um exemplo, mas aí eu já estaria dando uma resposta. Não vai. Tá? Mas sim, eu vou olhar, pode mandar lá, pode até... Isso aí eu já falei com vocês, né? O grupo lá é justamente para vocês usarem para poder tirar essas dúvidas. Porque realmente eu tento responder todo mundo quando eu posso, mas no momento que eu posso, né? Mas no grupo dá para poder responder e outras pessoas que têm a mesma dúvida aproveitar isso. Pode falar. Alguém levantou aí para poder falar e parou? Professor, eu tenho uma dúvida a respeito do trabalho. Uhum. Sobre o referencial teórico. Eu não entendi se é para fazer um tópico chamado referencial teórico ou se é na minha pesquisa eu já abordar de forma a fazer citações, né, e mostrar que em outros artigos ou em outros livros condizem com o que eu estou falando ou concordam com o que eu estou falando. Não, na sua pesquisa você já pode fazer. Você já pode pegar e utilizar o referencial teórico. O que seria aquele tópico quando a gente coloca assim, referencial teórico? O que quer dizer isso em relação à pesquisa de maneira geral? É que a sua pesquisa, o ato que você está realizando a pesquisa, ela tem que estar embasada, né, em artigos científicos. E para você ter esses artigos científicos, acesso a esses artigos científicos, né, você precisa de conectar e fazer citação e tal. Pelo menos para a galera começar a ver isso já desde já, né? Utilizar isso aí como premissa para poder chegar em um trabalho que tem fundo científico. Mas não precisa de criar um tópico lá e colocar assim, referencial teórico, colocar não, pode usar. Pesquise aí, você vai utilizando aqueles tópicos para ter pelo menos 5 citações diferentes aí.
Sim, é uma base, né? Ah, professor, eu fiz a minha pesquisa e tem mais autores ainda. Posso citar? Pode. É só uma base para vocês seguirem o apanhado do trabalho, tá? Não precisa de seguir exatamente aquilo que está lá. A ideia é que vocês consigam tirar a essência, fazer a comparação, né? E depois conseguir, de fato, encontrar uma relação aí entre os elementos e fazer uma discussão, tá? Nossa, e você falou que é artigo, mas eu também posso procurar em livros, né? Porque... Pode, artigos científicos, você pode procurar em qualquer outro segmento. Agora, a aplicação direta, você vai achar mais fácil se você seguir artigos. Tanto é que, vocês viram que eu mandei um videozinho lá que eu fiz para a disciplina, para alguns alunos de manhã que me pediram, um help? Vive. Então, procurando no Google Acadêmico, você consegue achar a aplicação. Você coloca aplicação, mais TBJ, mais eletrônica. Aí você vai achar lá as ferramentas que utilizam TBJ e a aplicação na eletrônica. Entendeu? E no tópico aplicação, você quer que a gente fale de cada aplicação, assim, explicando Não, como... são duas aplicações, são pelo menos duas aplicações que vocês vão colocar em relação ao conteúdo. Não é falar de todas as aplicações, não. Até porque tem um número máximo lá. É conseguir fazer uma discussão, entendeu? Eu não vou ponderar assim, você tem que fazer tantos elementos de discussão. Não é conseguir fazer uma discussão. Conseguir desenvolver um pensamento crítico, conseguir fazer isso. Se você conseguir fazer isso com 5 elementos, ótimo. Se conseguir fazer com 3, tá bom? Tá. A ideia é que vocês consigam fazer a comparação e não ficar preso ao que está escrito lá no trabalho e tudo mais, tá bom? Eu vou avaliar seguindo, você não fez isso, você não fez isso. Eu vou avaliar olhando para o que você fez, para o que você discutiu e qual foi o fundamento do seu trabalho. Para eu ver como vocês estão também, né? Para ver se a gente precisa de trabalhar mais nisso, se precisa de dar um treinamento com isso. É mais ou menos para poder ter uma sintonia de como vocês estão. Tá bom? Beleza. Beleza? Vinícius, Alexandre, Antônio, Sâmia. Eu vou colocar minha foto no perfil também, que nem a Sâmia. Vou fazer isso, cara, é legal. Bota aí, Ada. Claro, você podia dar uma aula dessa aí pros professores, hein? Como coordenador, velho. Pô, cara, a gente tá fazendo isso, cara. Você acha que não? Podia dar aula de videoaula pros professores, tá? Tem uns aí que misericórdia. Tá assim, cara? Tá osso, velho. Tá osso, cara. Que podia tá debater um acontecendo? papo na questão dos trabalhos, cara. Os caras tá estão passando 1000 trabalhos, um monte de matéria passando 1000 trabalhos. Tá foda, bicho. Mas vocês têm que falar pra gente quem E tem gente ainda que continuou trabalhando, pô. Pô, eu Verdade. tô trabalhando em casa. Eu tô lascado, Eu não, não meu filho, trabalho eu tô- tá passando. Não, galera, Eu tô então, trabalhando o dia todo. qual que é a Eu tô ideia? trabalhando É de vocês, também. é aqui que eu já falei com vocês no período passado, né? Que vale a retomada. Se a gente não fica sabendo, não tem como a gente ajudar, né? As coisas que eu fico sabendo, a gente tenta ajudar, mas a gente não consegue controlar isso direto. Depois eu vou te mandar um e-mail então, Ada, porque tem Pode professor mandar, que tá pô. simplesmente cuspindo matéria, cara. Tá cuspindo Manda. matéria e tá falando, se vira. Tem que mandar Por mesmo. isso que eu te perguntei, Adam, sobre o horário que você ia fazer a videoaula, por causa do meu horário de trabalho, entendeu? Eu tô trabalhando Não, sem então, parar. Então, ó, assim, todos os horários da videoaula, tudo que a gente estiver fazendo, assim, eu fiz alguma videoaula aqui para passei pro pessoal. Se porventura não deu para a galera acessar, acessa depois que eu vou disponibilizar esse vídeo, entendeu? Tô tentando ser o mais Aham. flexível possível. E outra coisa, na sexta-feira que vem, que você for fazer a videoaula, tenta Uhum. avisar o João que você vai dar essa videoaula pra gente no horário da nossa aula. Pra ele não Porque invadir, ele né? tá dando... Não, é porque ele tá fazendo videoaula com a gente também no horário mais cedo, entendeu? Aí pode estar conflito com a sua aula. Entendi, não, eu vou falar com ele então. Vou conversar com ele. Tá bom? Acho que ele não se opõe a nada, não. Beleza? Depois eu vou Mais te mandar alguém? e-mail então, Ada. Manda, pô. Tem que mandar mesmo. Tá bom? Tá bom. Você tá bem, cara? Porque a única matéria que tá andando por agora é a sua, cara. Porque o resto... Mas você tá bem, velho? Tô tranquilo. Tá feliz? Tá namorando? Casou já? Tem que chamar a gente de Casei, casamento.
Casei ainda não. A Mas crise tá não bom. deixa? Pessoal, então beleza, boa noite aí a todos. Vocês ficam Valeu, à boa disposição noite. aí para vocês. Valeu, Adam, boa Então, manda noite. aí, manda Valeu. aí, Boa noite. Valeu. Falou, valeu, jovem. valeu. Até mais, tchau. Valeu, tchau. Valeu.